Amém. 2 Timóteo 2,15 diz: procura apresentar-te a Deus isso, aprovado, né? Como obreiro que não tem do que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. Esta passagem bíblica, ela me tem sido assim revelada de uma maneira especial. Especial como? Fora de todo aquele entendimento que tínhamos alguns anos atrás, para o entendimento que temos hoje. Porque quanto mais nós caminhamos com Deus, os textos bíblicos eles vão ganhando nova vida, vão sendo mais iluminados, né? É assim, quando entramos na igreja, vemos a Bíblia de uma maneira. Algum tempo depois, já estamos apostando a vida nesse livro chamado Bíblia. E assim isso é crescimento espiritual. E aqui em 2 Timóteo 2,15 diz: procura apresentar-te a Deus. A visão do apóstolo Paulo, quando escreve esse texto, ele está dizendo que nós é que temos que nos apresentar para Deus. Como? Como obreiro aprovado. Então, nós temos uma caminhada até que Deus realmente nos olhe como obreiro aprovado. Porque se nós vamos nos apresentar como obreiro aprovado, só pode ser um obreiro aprovado se for diante dos olhos de Deus, não diante dos olhos dos homens. Diante dos olhos dos homens, mesmo que você seja um obreiro aprovado, os homens podem te considerar reprovado, sim ou não? Claro, chamaram Jesus de endemoniado. Olha onde aquele povo estava com a cabeça. Amém? Apedrejaram Paulo, perseguiram Estevão, Então, você não tem que se apresentar diante dos olhos dos homens. Os homens podem não reconhecer o teu ministério. Por exemplo, Jeremias, reconheceram o ministério dele? Não, mas Deus estava no negócio e ele cumpriu todo o tempo dele, né? Ezequiel e tantos outros. Então, a maneira de nós nos apresentarmos é perante Deus, não perante os homens. Por isso a Bíblia diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com teu pai. Andar com Deus é isso, meu irmão, é individualidade, é intimidade do quarto. Andar com Deus, meu irmão, é como Davi diz: direi do Senhor, Ele é o meu Deus, Ele é o meu refúgio, Ele é a minha fortaleza, e nele eu confiarei, né? Naum 1:7, o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, mas conhece os que confiam nele. Isso é intimidade. E isso é o quê? Isto é o ponto em que você alcança um ministério. Quando Deus te olha em condições de Ele te recrutar para a sua seara. É o obreiro aprovado que não tem do que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. Um obreiro só se envergonhará se ele ousar pisar em terra que Deus não lhe mandou pisar. Se ele ousar tentar pregar aquilo que Deus não lhe mandou pregar. Se ele quiser ensinar aquilo que Deus ainda não ministrou ao espírito dele para que ele ensine. Aí ele não está sendo aprovado, ele está sendo reprovado. Ele vai abrir a boca, Deus não vai dar a graça e ele vai ficar em maus lençóis, né? Todos vão perceber. Agora, quando o obreiro é aprovado, ele também sabe para que Deus o chamou, ele sabe o terreno que ele tem que ir, né? É aquela questão de Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Eis-me aqui, Senhor, eu quero fazer a tua obra, envia-me a mim. Aí Deus o capacitou, o purificou, né? O serafim desceu, tocou os seus lábios, todo aquele processo. Isso é o que acontece conosco o tempo todo. Quando nós estamos na casa de Deus, nos convertemos, vamos assim dizer, entramos para a igreja, nós não temos condições de imaginar o que vai ser o nosso futuro. O que vai ser o seu futuro? Hoje você trabalha para Deus e faz coisas que você nunca imaginou que poderia fazer.
Hoje você tem convicção de coisas espirituais, conhecimento de coisas que você nunca imaginou que teria. Ministério é assim, você começa a caminhar, né? Você vai lá, Jesus está dizendo, examinai as Escrituras. Você está vendo que Deus diz, eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós. E assim você vai caminhando, chega uma hora que a coisa acontece na sua vida. Esta é a hora preciosa. Que hora é essa? É a hora do ministério. E eu quero falar um pouquinho exatamente sobre isso, com a graça e misericórdia de Deus. Ministério, irmão, é algo sério, maravilhoso, claro. Ministério é privilégio na terra dos mortais. Quem tem um ministério é privilegiado. A pessoa que tem um ministério, ela está acima de toda a população mundial. A pessoa que tem um ministério é especial para Deus, muito mais especial do que qualquer governador, qualquer presidente, qualquer grande empresário. Quem tem ministério tem um privilégio tremendo. Tem promessa, 1000 vai cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, tu não serás atingido. O diabo não te inflige nada, a enfermidade não te abate, o Senhor é Deus na tua vida, porque Ele te recrutou. A palavra ministério significa serviço, Ele te recrutou para o seu serviço. E ministério, você não escolhe, você não escolhe. Você não pode escolher um ministério. Ah, eu gosto de fazer isso, eu vou fazer isso. Não, você pode gostar de uma coisa e Deus te pedir para fazer outra. Quando você trabalha numa empresa, às vezes não é assim? Muitas vezes aí no mundo você não se vê tendo que trabalhar naquilo que você não gosta para se sustentar, para ganhar um salário. E aí a pessoa vem para o reino de Deus e quer escolher o que fazer. Lá no mundo não escolhia. Dentro da igreja, dentro do reino de Deus, quer decidir, quer dizer para Deus o que vai fazer dentro da igreja. Não, eu gosto de cantar, então o meu ministério é louvor. Eu gosto de tocar, então o meu ministério é tocar. Eu gosto de pregar, então o meu ministério é pregar. Nada disso que gostamos não interessa dentro da igreja. Dentro da igreja não interessa o meu gosto. Afinal de contas, o evangelho é renúncia. O que eu gosto de fazer não interessa. Se dependesse de mim, meu irmão, qualquer um poderia estar aqui na frente, menos eu. Eu não gosto. Eu não gosto de ficar aqui na frente tocando, eu não gosto de ficar aqui na frente cantando, eu não gosto de ficar aqui na frente pregando, eu não gosto. Estamos diante de um Deus, irmão. Eu não gosto. E estou aqui e vou continuar. Por quê? Porque gosto? Não, porque Ele quer que eu esteja. E o meu prazer é servi-lo. O que Ele me pede, eu vou e faço. Eu tenho que submeter a minha vontade a esse Deus. Isto é ministério. Quando Deus me pede para viajar, eu não gosto de viajar. Deus sabe que eu não gosto de viajar. Será que eu consigo mentir para Deus? Não consigo mentir para Deus, né, irmão? Deus sabe que eu não gosto de viajar, mas eu já falei para Ele, para onde o Senhor me quiser que eu vá, eu vou. Amém. Com todo prazer e alegria, mas não gosto. Não gosto de viajar. Mas tenho que ir. Por quê? Primeiro que amo esse Deus. Então não interessa o meu gosto. Eu sacrifico o meu gosto e o meu prazer para cultuar esse Deus vivo e poderoso. Então não interessa o nosso gosto. Então ministério não é você fazer o que você gosta. É você fazer o que Deus quer. Amém, irmão? É assim que funciona. Então, não comece a canalizar a sua vida na direção do que você gosta. Você pode estar perdendo tempo. Sabia? Eu passei anos estudando inglês, porque gostava. Cadê o inglês hoje? Eu passei anos fazendo um monte de coisa nessa vida, meu irmão. Você quer fazer alguma coisa que lá no futuro ela te seja útil? Entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu Deus, pergunta a Ele. Ele te dirige, Ele te orienta. E aí lá na frente você vai colher os frutos dessa sua ação e não vai olhar para trás e vai dizer, puxa, perdi tantos anos estudando algo que não me serve para nada.
ou me serve muito pouco. Ministério é isso. Então, 2 Timóteo 2,15, Paulo está dizendo que você tem que se apresentar a Deus aprovado, como obreiro, que não tem do que se envergonhar, manejando bem a palavra da verdade. Não existe ministério sem conhecimento bíblico. Não, mas o meu negócio é cantar, e para cantar, para que eu preciso conhecer Bíblia? Se o meu negócio é cantar, eu não vou pregar, não vou dar aula. Se você não conhece Bíblia, você é inútil, e nem para cantar você não serve. Amém? Está claro? Está patente? É exatamente isso. Ah, o meu ministério é orar. Não, eu só vou orar. Para que eu preciso conhecer Bíblia se eu vou orar? Se você não conhece Bíblia, você é inútil. Para orar, você não serve. Ah, o meu ministério é visitar os hospitais. Se você não conhece Bíblia, você é inútil. Você não serve para nada, irmão, se você não conhece Bíblia. Lembra lá fora? Para que você servia quando estava no mundo, sem conhecimento bíblico? Servia para botar uma farofa na esquina, né? Ou então para acender uma vela lá no cruzeiro do catolicismo. Era para isso que a gente servia. Ministério é para quem tem condições de ser obreiro aprovado, manejando bem a palavra da verdade. Ministério é isso. Você começa a caminhar, cada página da Bíblia que você aprende, Deus vai contando contigo um pouco mais. E chega uma hora que dentro do conhecimento bíblico que você adquire, Deus vai te abrindo portas, né? Para que Deus vai te abrir os meios de comunicação para você pregar? Pregar o quê? Ficar o tempo todo que nem alguns pastores palhaços, que ficam por aí, Jesus é bom, Jesus te leva para o céu, Jesus é bom, Jesus te leva para o céu. Esse Jesus inútil que tem sido pregado durante milênios. Um Jesus bom que leva para o céu, um Jesus bom que leva para o céu. Eu não conheço um Jesus bom que leva para o céu, bom que leva para o céu. Não, eu conheço um Jesus que é bom, se revela, leva para o céu, mas também cobra o seu sangue na cruz, cobra a sua palavra e também lança no inferno. Esse eu conheço. Um que só é bom, eu não conheço um Jesus que só é bom. Eu conheço um Jesus que é justiça, eu conheço um Jesus que é fogo consumidor. Esse eu conheço. Afinal de contas, ele disse, bem-aventurado que tem fome e sede de... Mas como é que eu vou dizer Jesus é bom, Jesus é bom, Jesus é bom? Cadê a justiça desse Deus? Você é pastor palhaço, tem que procurar o que fazer. Pega uma vassoura, varre um chão, vai ser útil a alguma coisa. E eles estão no rádio, estão na televisão. Não foi Deus que os colocou lá, foi a força do dinheiro, né? A maioria é tudo filhinho de papai. Vai para a igreja porque é cabide de emprego. Mas quando você realmente tem um ministério, irmão, você precisa tomar cuidado, né? O ministério é uma pérola preciosíssima. Quando Deus ministério, é quando Deus te recruta para um serviço. Primeiro, você tem que saber para que Deus te chamou. Essa tem que ser uma preocupação na sua vida. Quando? Já, imediato. De imediato você já tem que ter essa preocupação. Você tem que estar trancafiado no teu quarto com Deus e dia a dia você entra lá e diz assim, Senhor, o que tu tens da minha vida? O que tu queres com a minha vida? Qual o teu plano? Qual o teu propósito? Sabe por quê, irmão? Porque aí sim, quando Deus te falar dos projetos dele na sua vida, tudo que você fizer, você vai começar a canalizar para a direção do ministério. Porque você entende que se você tomar outros rumos, não vai dar em nada, porque Deus já falou o que tem contigo. Você não vai perder tempo, você não vai se estressar, não vai ficar se aborrecendo com coisa inútil, não vai ficar perdendo os seus recursos financeiros naquilo que não dá em nada. Deus tem pressa em nos mostrar a sua vontade, os seus projetos e os seus objetivos, porque Ele espera que nós apressadamente comecemos a nos preparar para aquilo que Ele projetou para as nossas vidas. Como vai a sua vida hoje? O que você tem feito a nível de alcançar o ministério? Muitos nessa noite, se eu fosse perguntar, diriam, eu não sei qual é o chamado de Deus na minha vida. Muitos diriam,
Deixa eu dizer uma coisa, irmão, você sabe que aqui nossa patente é sinceridade, né? Não tem nada que adoce a nossa boca, porque não tem jeito. A verdade é nua e crua e tem que ser, né? Verdade é verdade e verdade não se negocia. Se você já está nesta igreja, não em outras igrejas por aí, onde você para ouvir uma palavra demora anos, não, mas aqui, se você já tem 1 ano nesse lugar, já era hora de você saber o que Deus tem com a sua vida. Aliás, já era hora, não, já passou da hora há muito tempo, meu irmão. Aqui, meu irmão, as pessoas quando batem aqui com 1 semana, 1 mês, Deus já está falando qual é o ministério da pessoa. Isso porque há interesse. Tem vezes que Deus fala, a pessoa nem perguntou, mas tem gente que vai envelhecendo e nunca sabe nada. Não está interessado em perguntar, não está interessado em servir, mas se você tem interesse em saber o que Deus tem com a sua vida, Ele tem prazer e rapidez, Ele tem pressa em falar. Então, presta atenção em mais um detalhe. O que é um ministério? O ministério é o chamado de Deus na sua vida, dentro de um período que nós temos estudado aí, explicado para os irmãos, chamado dispensação. O que é uma dispensação? É um período de tempo histórico, espiritual, em que Deus trata com a humanidade de uma determinada forma, não é isso? Tá. E eu pergunto, como que Deus trata com a humanidade? É através do meu ministério. É através do seu ministério. Não é? Claro que é. É através da sua vida que Deus vai tratar com a humanidade. É usando a sua boca, é usando o que você faz para Deus, que Deus vai tratar com a humanidade. Então, o ministério é um propósito de Deus definido que Ele tem com a sua vida num determinado período de tempo ou espaço. Então, chegamos à conclusão de que ministério não pode sofrer o quê? Mudança. Se você tem um ministério, não inove o seu ministério. Não tente dar uma renovada, não tente dar uma avivada, não cometa essa loucura. Já viu o que estão fazendo os cantores evangélicos? Estão se transformando nos maiores palhaços da história. E como eu quero entrar pela televisão, irmãos? Tem tanta gente para ouvir tanta verdade. Agora os cantores evangélicos viraram os verdadeiros palhaços. Eu poderia citar aqui um bocado de nome. É o showzinho nos DVD. Vamos pular, tira o pé do chão e vamos animar. Antes eles gravavam músicas espirituais maravilhosas, que a gente cantava dentro da igreja, não sabia se a igreja tinha subido, se o céu tinha descido, era aquela coisa gloriosa. Agora a gente não quer nem ouvir aquela porcaria que eles chamam de CD. Por quê? Porque eles estão só agora gravando musiquinha para mexer com a alma, musiquinha para mexer com o corpo, estão ganhando muito dinheiro. Deixa eu dizer uma coisa para você, ministério não é para ganhar dinheiro, é para ganhar almas. Aleluia. Glória a Deus. Não faça que nem esses cantores evangélicos, palhaços dessas grandes empresas que tem aí no Rio de Janeiro, São Paulo, etc. Eles estão ganhando muito dinheiro, mas estão perdendo a própria alma. Tira o pé do chão. Isso não é evangelho, meu irmão. Evangelho não é isso. Evangelho, meu irmão, é mensagem, não é ritmo. Evangelho é reflexão. Você vê Jesus deixando umas canções bonitas aí no Evangelho? Umas canções agitadas, uns rock, uns heavy metal. Você vê, não tem nada disso. Por quê? E Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte e, assentando, abria a sua boca e dizia: bem-aventurados. E bem-aventurados, e bem-aventurados. E a multidão o cercou e ele lhes contou uma parábola. E foram para o outro lado e ele lhes contou outra parábola. Isto é evangelho, você parar e refletir nos princípios de Deus. Isto é evangelho. E o louvor é maravilhoso para isso também. Claro, tem canções aí inspiradíssimas que nos ensinam
elucida até texto bíblico pela revelação do louvor, porque o louvor é obra do Espírito Santo. Eu disse louvor, não essa palhaçada que os cantores evangélicos estão fazendo por aí, não. Não confunda, não. Tem gente ganhando prêmio latino com CDs que para mim é lixo, mas eles ganham dinheiro, porque o marketing, a força da mídia, ela é terrível. A força da mídia, ela faz descer na tua garganta qualquer coisa, meu irmão. A mídia é um braço violento que existe nesse mundo, que os homens criaram, tá? Os próprios homens criaram. Então, querido, ministério você não pode mudar, né? Aí o camarada, ele chega na gravadora todo bem intencionado. Aí vai lá, o primeiro CD do camarada é aquela bênção. Você pega aquele CD na mão e diz assim, que coisa preciosa, que coisa gloriosa. Cada arranjo parece que está glorificando a Deus. Cada nota de piano está dizendo Deus é santo. Cada solo de guitarra está dizendo só o Senhor é Deus. Cada arranjo está dizendo anjos, arcanjos, querubins, uma maravilha, uma glória. Chega no segundo CD, a gravadora propõe a ele de que faça umas musiquinhas diferentes, porque vai dar mais dinheiro. Porque o negócio de gravadora não são almas. Qual a gravadora aí que está preocupada com almas? Qual é o grande empresário que está preocupado com o resgate de almas? Qual o grande empresário evangélico que está preocupado com o resgate de almas? Me apresente, por favor, teria imenso prazer em conhecê-lo. Os grandes empresários evangélicos não passam de mercenários, igual qualquer um aí, ó, do mundo satanista. O negócio é ganhar dinheiro. E eles acham que ganhando dinheiro, Deus está na vida deles. Que desgraça, que cegueira. Isso é revoltante. Como é que as pessoas podem equiparar a glória de Deus a recursos de um mundo que passará a qualquer instante? Ministério não é para ganhar dinheiro. Ministério é para ganhar almas, libertar vidas, desfazer as obras do diabo. Isto é ministério. Você tem ministério? Zele por ele, que ele é uma pérola preciosa. Não joga de uma mão para outra não, hein? Que pode cair e quebrar. Quebrou? O de Miriam quebrou. De Miriam quebrou feio. Sabe por quê? Porque a língua dela era muito afiada. Dizem que esse é um mal das mulheres, ter a língua afiada. Mas não é um mal das mulheres de Deus, amém, meu irmão? Que seja um mal das mulheres lá do mundo. Agora, quando a mulher vem do mundo para dentro da igreja e ainda assim vem com a língua afiada, pode se preparar que vai ficar 7 dias leprosa fora do arraial. Vai ter o ministério prejudicado, né? Vai, Miriam, profetiza agora aí, leprosa fora do arraial. Tu não é profeta também? Profetiza então, você não tem um ministério? Reconheça os limites do seu ministério. Amém? Quando Deus te dá um ministério, não é para você ser dono do mundo, é para você servir nos limites que Ele determinar. Jesus Cristo disse, ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Mas Pedro nunca arredou o pé de Jerusalém. Amém? Então aprenda a lição. Ele disse, ide por todo mundo. Estevão nunca saiu de Jerusalém. Ficou ali mesmo. Ide por todo mundo. Tiago nunca saiu de Jerusalém. Morreu ali mesmo. Então, Deus te chama e o ministério tem os seus limites que Deus determina. Não adianta querer escapar disso, não. Quando Deus está no negócio, irmão, lutar contra Deus é terrível. Saul teve um problema no seu ministério, né? Por quê? Porque ele achou que era absoluto. Se bem que ele era absoluto, quem estava acima de Saul? Só o próprio Deus. Mas ele não vacilou e não pagou caro? Pagou. Outro, Davi também achou que era absoluto, mas teve um problema no ministério, e quando ele quis coroar o seu ministério com a construção do templo, vem Deus e diz assim, não, você é um homem sanguinário, rapaz. Além de você adulterar com Betseba, você ainda mandou assassinar o homem.
pela espada dos filisteus, o meu templo santo para eu habitar, você com essas mãos cheias de sangue vai construir? Não vai mesmo. Davi se revoltou, chorou, esbravejou, pegou a maquete do templo, chutou tudo, ficou revoltado contra Deus, e Deus deu as costas para ele, não interessa, faz o que você quiser, construir o meu templo você não faz. Ficou a madeira toda lá cortada, ficou o barro, ficou a areia, ficou os utensílios de ouro, ficou os querubins, os serafins, ficou a arca, ficou tudo lá. Davi olhou tudo para aquilo e não podia colocar nada no lugar, porque ele não soube respeitar os limites do ministério dele. Ele usou o ministério de rei que ele tinha, aquela unção que estava sobre ele, aquela autoridade, fez uso do ministério para pegar a cordeira de alguém que ele não tinha direito. Não tinha ninguém. Eu sou o absoluto, eu sou o tal, eu sou o bom. Você quer um ministério? Amém. Irmãos, ministério é maravilhoso, mas não esqueça que homem nenhum te julgará, o juízo de homem nenhum influenciará na sua vida quando você alcança o ministério, mas a Escritura diz, horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus vivo. Quando você tem um ministério, os homens falam, não interessa. Os homens te amaldiçoam, não interessa. Os homens não interessa nada que fazem quando você tem um ministério, porque Deus é quem tratará diretamente contigo. Mas a Bíblia diz, o nosso Deus é um fogo consumidor. Então, aprenda muito bem, antes de você alcançar o ministério, entra pelas bibliotecas, entra pela Bíblia, entra pelos livros, procura entender primeiro o que é o ministério. Se Saul, meu irmão, não tivesse alcançado aquele ministério, ele poderia levar uma vida normal em Israel, poderia ter vivido ainda muitos anos lá numa boa, tranquilão. Se Davi não tivesse alcançado um ministério, ele não teria visto o filho dele adulterar com as próprias mulheres no terraço. Não teria sido perseguido pelo próprio filho. Talvez, se ele não tivesse tido um ministério, quem sabe, não teria perdido o filho da maneira que perdeu. Alcançou o ministério. A Escritura diz uma coisa gloriosa e bem temerosa para nós, né? Ministério é pouco ou é muito? É muito. Aí o que a Bíblia diz? A quem muito lhe é dado, muito será cobrado, né? Então, querido, quando você alcançar um ministério, sabe o que você tem que fazer? Dobrar as tuas orações, dobrar a sua humildade, dobrar os teus joelhos, dobrar as tuas súplicas de misericórdia. Como Paulo diz assim, não é que sejamos capazes de nós mesmos, como de nós conseguir alguma coisa, mas a nossa capacidade vem do Senhor. Então, meu irmão, aprenda os limites do ministério. Nós temos alguns exemplos de homens que não foram absolutos. Daniel, José, não foram absolutos. Tinha outros homens acima deles. E, no entanto, eles cumpriram cabalmente o seu ministério e são exaltados até hoje. E se procura falha na vida de Daniel e na vida de José e não se acha. Por quê? Porque souberam respeitar os limites do seu ministério. Ou seja, ministério é serviço. Se você serve, você sempre tem um Senhor. Amém? Você está servindo, você tem um Senhor. Então, irmão, reconheça isso, né? Reconheça isso com muita prontidão. No ministério, Deus é quem capacita. Deus te leva a coisas tremendas. Para nós encerrarmos, eu quero lembrar o que aconteceu com Ezequiel, aconteceu com João. O que foi dito para esses dois homens? Vem, mostrar-te-ei, né?
para Ezequiel é dito: vem, mostrar-te-ei o que fazem os sacerdotes. Aí mostrou o pecado dos sacerdotes, arrebatou Ezequiel. Depois vem para João e diz: vem, mostrar-te-ei a meretriz, a grande prostituta que reina sobre os reis da terra, etc, etc. Você vê que tanto com Ezequiel como com João e alguns outros, Deus fez uma operação transcendental e os levou a conhecer coisas que eles não tinham condição de reconhecer, identificar. Ministério é isso, é você alcançar uma visão acima dos outros, pela operação de Deus. E aí eu me lembro do texto: não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não faça isso. Não seja sábio aos teus próprios olhos. Deixa que Deus te convoque e diz assim: vem, mostrar-te-ei. Amém? E aí a Escritura diz: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Ou seja, não ache que o seu ministério, um dia quando você alcançar esse ministério, não pense, não ouse pensar que você pode ampliar as tendas do seu próprio ministério através de conhecimento, seja através do que for. É Deus quem faz essa obra. Porém, uma missão sempre e cobrada. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. Amém, querido? Então, zele pelo seu ministério, procure entender o que isso significa, e assim você vai prosperar e não cometerá os erros tão absurdos que pessoas que começaram tão bem, exaltando e glorificando o nome de Deus, hoje servem apenas para zombaria. Quando você vê nos seus shows evangélicos, não tem nenhuma diferença de ninguém, é tudo igual, virou tudo farinha do mesmo saco. Amém? O Senhor nos abençoe em nome de Jesus.